família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois o assunto de hoje é sobre o templo. Ainda é algo muito polêmico, mas vai deixar de ser polêmico porque eu vou falar a verdade para você e muito claro, tá bom? A primeira pergunta que muitos têm dúvidas: o templo começou aonde? Sabias que muitos professores, mestres, doutores da lei, de teologias, com faculdades, mestrados, doutorados, não têm esse entendimento ainda? Por quê? Porque tem entendimento de homens, não pede entendimento e sabedoria que vem do alto. Mas qual seria a resposta para esta pergunta? De onde começou o templo? Muitos vão dizer, como acabei de falar, estudiosos, doutores da lei, mestrados, doutorados, vão dizer que começou lá no Antigo Testamento, lá onde Moisés, onde Deus falou mais ou menos ali para Moisés, queria fazer um tabernáculo, do tabernáculo, aí veio tendas de tendas, que é a mesma coisa, depois revolucionou para templo, e templo ficou em templo. Aí, né? Então assim, meus irmãos, porém, a resposta que eu vou te dizer é diferente dos estudiosos humanos. A resposta de acordo com a palavra de Deus, a sabedoria que ele passa para as pessoas pobres e humildes de coração, é esta: que o verdadeiro templo, ela não começou neste planeta Terra. Nossa, tem muitas pessoas que logo no início, ouvindo e vendo este vídeo, vão logo julgar que eu estou ficando maluco, que eu sou uma pessoa herege. Calma, primeiro escuta e depois vou analisar as escrituras sagradas, porque eu vou falar para você capítulo e versículos, tá bom? Só para depois você tirar prova do que eu estou falando. Então vamos lá. Meus amigos, não começou na Terra, neste planeta Terra, o templo. E outra, e nunca teve início o templo, porque o templo sempre foi eterno. Ela veio de eternidade a eternidade, nunca teve início e nunca terá um fim. Óbvio que esse templo é o próprio Cristo, é um templo que vem do céu, que não é feita por mãos humanas, mas é perfeito e santo, que é o próprio Cristo, é o próprio Messias. Ele é o verdadeiro templo. E como eu disse para vocês, o templo não é terreno, não é dessa terra, não é deste planeta, e o templo nunca teve início e nunca terá um fim. Por quê? O templo é Deus. Deus não tem início e Deus nunca terá fim. Então ele é o verdadeiro templo. Então, se ele é o verdadeiro templo, logo o templo nunca teve início e nunca terá um fim. Ah, tá, entendi. Então quer dizer que você quer essa prova nas Escrituras Sagradas. Tudo bem, então vamos lá. Deus fez o modelo de um templo de pedra para ser feito as coisas que agradam a Deus. Porém, o ser humano, pela fraqueza do pecado, todo momento se corrompia, quebrava o juramento, quebrava as alianças com Deus. Então, aquele templo de pedra logo virou casa de serpentes, casas de pessoas corruptas, pessoas pecadoras, atrás de dinheiro, atrás de fama, entendeu? Atrás de benefícios. Então virou isso, virou corrupção, virou casa de pecado. O que antes era para ser casa de Deus, virou casa de corrupção, casa de pecado. Então, meus irmãos, o próprio Salomão, que construiu o templo de acordo com o modelo de Deus, saiu da própria boca dele esta palavra, dizendo: mas será que, de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas?
aqui nessa terra? Tu és tão grande, Deus, que não cabes nem mesmo nos céus? Como poderia este templo que eu construí ser bastante grande para ti, que é o Todo-Poderoso, de tão grande que tu és? Entendeu, meus irmãos? Isto saiu do próprio Salomão, que criou, que fez aquele templo de pedra. Por que até hoje as pessoas continuam dizendo: aqui é a casa de Deus, Deus habita aqui, venha neste templo? Fiquem atentos, ficam espertos, se inscreva no canal, ative o sininho, dê aquele like, tá bom? Para que todas as vezes quando vier novos vídeos, vai cair automaticamente aí na sua telinha, no seu notebook, no seu computador e no seu celular. Então você ficou curioso, né, de saber qual é o livro, qual é o capítulo e o versículo. Sem mais demoras, eu vou mostrar que eu não sou herege. Aqui eu falo, aqui eu provo, tá bom? Então vamos lá. Está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, o Salomão fala essas lindas palavras, que o Deus é tão grande, que ele não cabe neste templo que Salomão fez. Entendeu? 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. No livro de Mateus, capítulo 24, ali no versículo 2, está escrito assim: Então ele disse: Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Essa palavra saiu da boca do Messias, do Cristo, o prometido de Deus. Ele falou isso por quê? Porque os apóstolos que ainda estavam aprendendo, ainda estavam com as mentes fechadas para a religião. Então, eles olhando aquele templo grande de Salomão, eles ficaram maravilhados com aquilo e disse: Mestre, olha que coisa bonita. E Cristo, olhando a incredulidade deles, Cristo falou isso. Vocês estão admirados por coisas terrenas, por pedras? Pois em verdade eu vos digo que isso aqui não vale de nada para Deus. Isso aqui é apenas uma réplica, isso aqui é apenas uma sombra, isso aqui é apenas uma cópia de algo que é verdadeiro, que sou eu, Cristo Messias. Entendeu, irmãos? É isso, é apenas uma cópia. Por que o Cristo falou isso para um templo de pedra? E por que as pessoas hoje em dia idolatram o templo como se fosse a casa de Deus? Será que vocês ainda não pensaram nisto? Pede discernimento para Deus. Vamos para o próximo, vamos lá. No livro de João, capítulo 2, ao versículo 19 ao versículo 21, está escrito assim, presta atenção. Jesus respondeu: Derrube este templo, e eu o construirei em 3 dias. E aí os religiosos, zombando de Jesus, disse assim: a construção deste templo levou 46 anos, e você diz que vai construir de novo em 3 dias? Aí no versículo seguinte está escrito: porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Entendeu, meus irmãos? É disso que Jesus está falando. Ele é o próprio templo. Ele está olhando ali para o templo, um templo de cópia, um templo que é uma sombra, uma réplica. Então ele está falando: se vocês destruírem, se vocês me matarem, em 3 dias eu vou ressuscitar. Este templo vai ressuscitar. Então Jesus não está falando do templo que é a cópia, a réplica, a sombra. Ele está falando de algo que é verdadeiro, é real, que ele é o templo verdadeiro.
Agora nós vamos para o livro de Atos, capítulo 17, versículo 24. O que está escrito assim? Vamos lá. Deus, que fez o mundo e tudo que nele existe, é o Senhor dos céus e da terra, e não mora em templos feitos por mãos humanas. Vocês estão percebendo quando a verdade vai entrando no coração de vocês, a dúvida vai começar a desaparecer e o Espírito de Deus vai começar a agir dentro de vocês? Para que venha aquela fome e sede de justiça e sede da verdade. Viu, meus irmãos? No livro de Atos, capítulo 17, versículo 24, Paulo, ele fala assim, pelo Espírito de Deus, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Vamos para o próximo livro? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Vou repetir novamente, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Vocês estão entendendo, meus irmãos? É prova, eu estou dando prova, eu não estou só falando para eu ser chamado de herege. Eu mostro a verdade para vocês, porque o meu Pai é a verdade e nós somos filhos da verdade, então nós temos que andar na verdade. Tá bom? Vamos para o próximo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Assim diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo, e vocês são o templo de Deus. Mais uma prova. Quando o Espírito Santo diz assim através de Paulo, se alguém destruir este templo, Deus destruirá essa pessoa, e que nós somos o templo de Deus, ele quer dizer, o Espírito Santo, que tem muitas pessoas que estão inventando, estão mentindo, não querem falar a verdade para vocês sobre quem é o verdadeiro templo. Então essas pessoas ficam iludindo vocês com palavras que estão nas Escrituras Sagradas. Eles interpretam de maneira errada e de muitas vezes até mesmo propositalmente, para que você permaneçam no poder deles, para que vocês permaneçam submissos ao poder do homem. Vamos para o próximo. No livro de Coríntios ainda, né? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, está escrito assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas vocês pertencem a Deus. Mais uma prova, meus irmãos e minhas irmãs. Será que vocês não sabem que vocês é o templo do Espírito Santo, que Deus habita dentro de nós? E que nós não pertencemos a nós mesmos, mas a Deus? Porque Deus habita em nós e nós habitamos em Deus? Assim se fazendo um só ser? Então, vamos lá. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, está escrito: vocês também são como pedras vivas. Deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Vocês entenderam? Que o Espírito Santo fala através de Paulo que nós temos que ser como uma construção de um templo espiritual de Deus.
não como uma construção de pedra que quebra, que trinca, que racha. Nós não temos que ser como templos de pedra. Nós temos que ser como um templo espiritual onde Deus possa habitar. Vamos para mais provas na Bíblia? Vamos lá. Aqui não tem herege. Aqui existe Filho do Deus Altíssimo. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, está escrito assim: não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Criador Deus, é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Gente, vou repetir mais uma vez para você entender. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, está escrito. Isso é a revelação de João, do Apocalipse. João disse: eu não vi nenhum templo na cidade santa, no céu, pois o seu templo é o Senhor Deus, é o Messias, é o Cristo Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro, aquele que morreu por nós. Então, meus irmãos, olha só, foi revelado para João a cidade santa, o céu, onde Deus habita. E ele diz que lá ele não viu templo nenhum. Ele não olhou templo nenhum. O único templo que ele viu foi o próprio Cristo, o próprio Messias, o nosso próprio Salvador, aquele que é mediador entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, aquele que morreu por mim e por você. Este é o templo que João da Revelação viu no céu. O próprio Messias, o próprio Jesus, o nosso Cordeiro que morreu por nós. Então, o Cordeiro, que é o próprio Cristo, se ele é o próprio templo, como está escrito aí em Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, se o próprio Cristo, o próprio Messias, o próprio Jesus, ele é o próprio templo, então significa que o templo teve algum início? E o templo vai ter algum fim? Óbvio que não. Ele vive de eternidade a eternidade, para mim e para você. Entendeu, meus irmãos? Tá bem claro? Se você gostou deste assunto, gostou desse tema, se inscreva no canal, clique naquele sininho, dá aquele like também. Então, todas as vezes os vídeos chegarão na sua telinha, no seu celular, no seu notebook, no seu computador automaticamente, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo, se Deus permitir.